Boa noite. Vamos começar nossa aula de hoje com alguns avisos. O primeiro é que estão hackeando as nossas transmissões. Se a nossa aula estiver travando, não saia, pois é isso mesmo que os opositores querem. Faça o contrário, entre mais vezes a semana toda para assistir às aulas anteriores e para fazer free download de livros e CDs. Aproveite agora para ligar para os seus amigos, para eles assistirem a esta aula gratuitamente. Basta acessar o nosso site www.uni-yoga.org. As nossas aulas estão todas disponíveis no site para acesso gratuito. Você pode assistir a todas elas a qualquer dia e hora. Basta acessar o site. Agora nós vamos fazer um puja ao nosso mestre. Vamos proceder à solenidade da saudação prévia. Mentalize o mestre de Rose, ministrante da classe, envolto por uma luminosidade verde esmeralda que lhe transmite saúde generalizada. Mentalize como parte efetiva do seu puja e realize a divulgação dessa prática para o maior número de pessoas que você puder. Swastika. Swastika. Muito bem. Olha, temos uma boa notícia. Saiu uma matéria aqui na revista, na especial da Corpo a Corpo. Era uma matéria que, na verdade, já havia saído este ano, mas esse número especial reuniu as melhores matérias, as que deram mais ibope. E olha quem nós temos aqui. É a Vivi, aquela que disse, estão hackeando as nossas transmissões. Olha como ela é bonita, que asana lindo que ela fez. E a matéria menciona várias vezes o Swastika Yoga, várias vezes. Meus parabéns a Corpo e vamos retribuir. Todo mundo comprando Corpo a Corpo para eles ficarem felizes e concluírem. Vale a pena mencionar o Swastika Yoga porque aquela tribo é enorme e é ativista. Eles partem mesmo para a briga e vão lá e compram a revista. Bom, agora eu queria ler para vocês um capítulo deste livro. Boas maneiras. Afinal, todos nós precisamos de um pouquinho mais de boas maneiras. Então vamos ver. Este capítulo é sobre vestuário e aparência pessoal. Alguns adeptos de yoga, especialmente no Ocidente, alimentam a ilusão de que o lado de dentro é o único que importa e que a aparência não tem nenhum valor. Assim sendo, defendem que as pessoas não devem cultivar uma boa aparência pessoal, não devem vestir-se bem ou cuidar dos cabelos, pois isso seria apenas uma demonstração de vaidade, manifestação do ego. Esse raciocínio é um sofisma, já que o lado de fora reflete inevitavelmente o que vai por dentro. No fundo, tal opinião denota uma personalidade desajustada, que rejeita as convenções do mundo em que vivemos. Constata-se a veracidade disso ao observarmos pessoas com distúrbios psiquiátricos. Uma das maneiras mais simples de identificar esses indivíduos é pela forma exótica de vestir-se ou pelos cabelos em maior ou menor desajuste em relação à época e lugar em que vivem. O simples desalinho de cabelo e ou de roupas já pode permitir um pré-diagnóstico a um psiquiatra experiente. A respeito da relação entre o conteúdo e a forma, podemos acrescentar que até pode-se encontrar um produto de qualidade inferior dentro de uma embalagem bonita, enganosa, mas dificilmente se encontrará um produto bom numa embalagem inferior. O produto bom utilizará uma embalagem discreta, elegante, com cores e formas de bom gosto e elaborada com material de boa procedência. Assim são os seres humanos. Nós, professores de um yoga de linhagem Tantra Samkhya, que valoriza a estética, não só o conteúdo, mas também na forma, representamos o Swastika Yoga, o yoga mais bonito do mundo,
na execução coreográfica das suas técnicas e nas demais manifestações exteriores, como a qualidade dos livros, o nível da linguagem, o padrão da medalha com o OM, a decoração das nossas sedes, o cuidado com os impressos, a aparência pessoal dos nossos praticantes, etc. É apenas uma questão de respeito, consideração e carinho para com as pessoas que venham a travar contato conosco. Portanto, aí vai uma recomendação aos que não ligam muito para a sua aparência física. Mande instalar vários espelhos grandes em diversos pontos da sua casa e habitue-se a prestar atenção aos detalhes de todas as coisas. Sua caligrafia, pausa, sua caligrafia, o papel que escolheu para escrever um lembrete, a forma como recolocou algo em uma gaveta, a maneira de sentar-se ou de segurar um objeto. Presta atenção, importe-se com os detalhes. Olha que interessante, o capítulo seguinte é falar corretamente. Olha a ilustração do Joris. A ilustração, não sei se está dando para pegar, não está, né? A ilustração é de um médico, poderia ser um advogado, um arquiteto, um engenheiro, mas foi só para representar um profissional de nível superior, dizendo problema, advogado, meteorológico, esteja, eu trouxe. E se você acha que nós estamos exagerando, passe a prestar atenção e você vai ver que a população em geral fala assim. Falar ou escrever com erros é uma das maiores demonstrações de que o indivíduo em questão não recebeu uma boa educação. No Brasil, educação refere-se em geral à politesse, mas no inglês e em outras línguas refere-se também à formação escolástica do indivíduo. E então, se você não sabe escrever, é porque a sua cultura geral, o ambiente no qual você floresceu, fala daquela forma. Então você fala igual. Não adianta ter feito uma ou duas faculdades. Se todas as pessoas do seu bairro ou da sua família, enfim, daquele grupo cultural, se todas as pessoas falam daquela forma, conjugam os verbos daquela forma, fazem as concordâncias erradas daquela forma, você acaba fazendo também, porque até para se sentir integrado ao grupo. Mas desculpe, é melhor você não se sentir integrado, mas falar direito. Bom, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas há aqui uns termos que eu acho que aos quais a gente poderia dar uma atenção. Por exemplo, de uns tempos para cá, as pessoas começaram a dizer, provavelmente eu faça, provavelmente ele possa. E como nós não estamos conseguindo corrigir isso, vamos combinar assim, ninguém mais fala provavelmente, tá bom? Todos dirão, é provável que. Aí não tem erro. Todos diriam, é provável que eu possa, é provável que ele faça. Então, tira o provavelmente. As pessoas estão se atrapalhando com provavelmente. Que nem, vamos tirar esse que nem, né? Não está bonito. Ele vai vir, eu vou vir. Que coisa feia ver uma pessoa culta, ou pelo menos formalmente, né? Tem lá seus diplomas, então formalmente ela é culta, mas dizendo, amanhã eu vou vir para a aula. Mas vir é passado, como é que amanhã eu vou vir? E ele vai vir, mas vir é primeira pessoa, sou eu. Eu vim no passado, como é que ele vim no futuro? Vamos parar com isso, gente, isso é uma vergonha. Especialmente no ambiente de pessoas educadas, cultas, lidas, viajadas, como é o ambiente do Swastika Yoga. Qual é o outro erro comum que pegou o país de norte a sul? Olha, este país tem o tamanho de um continente. É impressionante que alguns erros de português tenham vitimado tanto os gaúchos lá no extremo do Rio Grande do Sul, quanto o pessoal do norte e nordeste. Mas isso acontece com uma porção de termos.
um óculos, meu óculos. Ai, arde, dói os ouvidos quando alguém diz isso. Afinal, são meus óculos, são uns óculos, meu par de óculos, um desse, um daquele. No tempo em que eu era menino, só quem falava um desse, um daquele, era favelado. Então, vamos falar direitinho. Desses, um desses, não é um desse. O que isso tem a ver com yoga? Boas maneiras no yoga. Eu acho que o resto não é necessário. Não é que as pessoas não errem, não é necessário porque eu fico com vergonha se eu falar aqui. Então tá bom. Eu acho que está bem assim. Agora, vamos melhorar a pronúncia no caso de advogado, psicologia. Afinal, é advogado, né? Não tem aquele E ali. E psicologia é o estudo dos peixes. Se você quer dizer psicologia, bom, isso sim, é outra coisa. Vamos ver um pouquinho de yoga. Hatha Yoga Anushasanam. Na aula passada, nós vimos este assunto. Então, eu vou fazer hoje uma conclusão, vou dar uma finalização neste tema. Se você entrou agora e não sabe do que nós estamos falando, assista a aula passada, a aula anterior, em que tudo aqui foi explicado com um certo detalhamento. Agora, o que eu vou explicar hoje é o seguinte. Por que é que a maior parte das pessoas permanece na fase inicial? Por que é que poucas pessoas chegam à fase final, à meta do yoga, Kundalini e Samadhi? Tracemos aqui uma pirâmide e já vamos entender por que que a maioria fica na fase inicial. É porque tanto o Bioex quanto o Ashtanga Sadhana proporcionam o reforço da estrutura biológica para que nós possamos suportar o empuxo evolutivo da etapa final. Isto, trocado em miúdos, significa que esta parte inicial vai nos dar muita saúde, muita vitalidade, muita energia e ampliar a expectativa de vida para que nós tenhamos, primeiro, capacidade, força, resistência para suportar aquela aceleração, aquele empuxo evolutivo. Afinal, é uma evolução de 1 milhão de anos em uma década. É preciso que aqui nós recebamos um superávit de saúde, de vitalidade e de melhoria generalizada no funcionamento do nosso organismo, tanto físico quanto psíquico. E depois, o aumento, a ampliação, a dilatação da expectativa de vida para que dê tempo de chegarmos lá no final. Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. E quanto tempo nós vamos precisar, quanto tempo cada um de nós vai precisar para chegar lá na etapa final e atingir o estado de hiperconsciência que conduz ao autoconhecimento. Nós não sabemos se vamos dispor ainda de mais 5 anos de vida, 10 anos, 20 anos, 50 anos. E por outro lado, se pelo nosso código genético nós vamos precisar esperar 20, ou 30, ou 40, ou só 5, nós não sabemos disso. Então, a parte inicial do yoga, do swastika, aumenta a expectativa de vida para que dê tempo de nós conquistarmos aquela etapa final e alcancemos o estado de Samadhi. Agora, por que mesmo que a maioria fica aqui no início? Simplesmente porque no início ocorrem os tais dos efeitos colaterais.
Nós chamamos os benefícios do yoga de efeitos colaterais, porque nosso trabalho no Swastika não é focado em benefícios. Outras linhas de yoga, e todo mundo sabe, isso é de domínio público, outras linhas de yoga focam o seu trabalho, a sua atenção em benefícios. E descrevem uma quantidade tão grande de benefícios que às vezes fica até difícil acreditar que de fato aquela técnica produza tantos efeitos. Alguns são mesmo mirabolantes, mas o yoga é quase uma panaceia. O yoga, devido a esse trabalho de reestruturação biológica da parte inicial, mexe com tudo. Então, se nós focarmos o nosso interesse em benefícios, isto é quase um saco sem fundo. Nós vamos falar sobre isso muito tempo. Por que nós não gostamos de falar em benefícios? Por duas razões. A primeira delas é que, se nós enfatizarmos muito a presença do benefício para o iniciante, para o leigo, para a opinião pública, nós vamos estar dispersando a atenção dele. Ao invés de ele pensar lá na meta, ele vai pensar só no oba-oba, vai pensar só nos benefícios. E o outro é que, se nós focarmos o yoga em geral, não só o nosso, mas qualquer tipo de yoga, se nós dirigirmos a atenção da opinião pública para os benefícios, nós estamos escancarando de par em par as portas para o charlatanismo. Por quê? Se um consumidor, se um aluno, se um interessado, um candidato, busca uma escola de yoga, um livro, um mestre, com a sua atenção voltada para benefícios, esse praticante, esse candidato, não quer realmente yoga. Ele não chegou lá dizendo, olha, eu vim aqui buscando yoga, eu quero yoga de verdade. Vocês, por favor, não me vendam gato por lebre, eu quero yoga. Não foi isso que ele disse. Ele disse, eu quero um benefício, vocês me prometem um benefício? Eu quero relaxar. Eu posso relaxar? Eu vou receber um relaxamento? Eu estou com dor nas costas, eu tenho um problema de coluna, será que vocês resolvem isso? Eu tenho asma, será que eu vou melhorar da asma? Eu tenho depressão, será que eu vou melhorar da depressão? Então, o que esse consumidor realmente disse ao profissional? Não importa se o que você está me dando é yoga, ou meio yoga, ou anti-yoga, não importa o que é, não importa o que seja. O que eu quero é o benefício. Então, esse tipo de posicionamento da opinião pública, do consumidor, para nós é extremamente prejudicial, porque em pouco tempo desaparece o yoga e ficam só as promessas, ou ficam só as misturanças, porque você sabe que é uma tendência do ser humano misturar, né? Até quando você faz um prato de comida, uma pessoa humilde, quando faz um prato de comida, aquilo ali tem uma quantidade tão grande, uma variedade tão grande de alimentos, que é impressionante. A tendência da gente é misturar. E, como é uma tendência do ser humano, quando insistimos pelo purismo, ou quando insistimos para que as pessoas não misturem as coisas, elas se sentem um pouco até desconfortáveis. E, para algumas, isso constitui uma proposta inusitada. Como assim não misturar? Mas todo mundo mistura. Sim, mas misturar não é uma das melhores coisas. Então imagine, uma pessoa chega buscando yoga, mas, na verdade, o que ela queria era o benefício. Ela não queria yoga legítimo, ela queria que alguma coisa a ajudasse a atenuar seus males, suas mazelas e tudo mais. Então o professor aqui entre aspas, começa a ensinar uma misturança de, digamos, ginástica, antiginástica, massagem, do-in, um pouco de teosofia, um pouco de espiritismo, reza um Pai Nosso no início da aula, ou lá no relaxamento talvez, um pouco de budismo que não faz mal a ninguém, reiki, um pouco de cristais florais e depois macrobiótica. Embala aquilo tudo,
com uma musiquinha mística e uma maneira de falar assim mais carismática, e a pessoa ou fica curada mesmo porque todas essas coisas que eu mencionei em separado são boas, quer dizer, cada uma delas é boa, então vai ver que ela foi mesmo ajudada por alguma dessas coisas, ou então foi por autossugestão, foi o efeito placebo. Não importa. O que eu quero dizer é que seja lá por autossugestão, seja lá porque alguma dessas coisas de fato funcionou, no cômputo geral, yoga não tinha naquela aula. Então a pessoa sai dizendo que fez yoga, mas não fez. Sai dizendo que conhece yoga, mas não conhece. Sai dizendo que yoga é bom, mas não é verdade, porque o yoga, aquilo que ela viu não era yoga. Então, nessa etapa inicial, o que vai acontecer aqui? Nesta etapa inicial, ou seja, tanto o Bioex quanto a Adhyastanga Sadhana promovem mais flexibilidade, mais musculatura, melhor musculatura, mais vitalidade e uma poderosíssima administração do estresse. Bom, a gente poderia continuar preenchendo este quadro com efeitos colaterais, mas eu vou ficar só com estes aqui porque, quando nós falamos em administração do estresse, ele abre um leque imenso. E, ao administrar o estresse, nós podemos, por exemplo, melhorar a qualidade de vida em geral, reduzindo a hipertensão arterial. Reduzindo as cefaleias, reduzindo as dores de cabeça. Notadamente as enxaquecas. Reduz depressões. Dores nas costas. Que as pessoas normalmente chamam de problema de coluna. Deixa eu dar uma paradinha aqui para explicar isso. É muito comum que as pessoas comecem a praticar o yoga e já na primeira aula saiam da sala de práticas comentando com o seu instrutor que o yoga deve ser alguma coisa mesmo milagrosa, porque tem um problema de coluna, vinham tratando desse problema há muito tempo, algumas com fisioterapia, outras até com medicações, algumas até se submeteram a cirurgias e nunca se livraram dessa dor nas costas, desse problema de coluna. E depois da primeira aula de yoga dizem-se curadas. E aí o instrutor explica: você não está curado de coisa nenhuma. Primeiro, porque yoga não cura. Em segundo lugar, porque uma aula não resolveria um problema tão antigo, crônico e sério. O que acontece é que, provavelmente, a sua dor nas costas não advém do problema de coluna. Mas como não? Eu tirei 1000 radiografias, fiz ressonância magnética, fiz uma porção de coisas e o problema está lá, sim senhor. Ou estava lá, até eu praticar esta aula. Acontece que problemas de coluna todos têm. É um problema dos bípedes. Na hora em que levantamos as patinhas dianteiras e nos pusemos de pé, começaram os problemas de coluna.
praticamente todos os seres humanos têm algum problema de coluna. Ou tem cifose, ou tem lordose, ou tem escoliose, o bico de papagaio, hernia de disco. Todo mundo tem problema de coluna. Praticamente todo mundo tem. Acontece que enquanto a pessoa não se queixa da dor nas costas, o problema não é detectado. Quando ela diz, estou com uma dor, o que se diz em primeiro lugar num exame médico? Vamos fazer uma radiografia, vamos fazer uma série de exames. E aí aparece o problema. Automaticamente, a dor é atribuída ao problema. Quando muitas vezes o problema é um e a dor é outra. Quer dizer, cada um tem a sua existência independente. A pessoa veio e fez uma aula de yoga, saiu sem aquela dor que a torturava durante tantos anos. Ela acha que o yoga fez bem para o seu problema de coluna. Pode até ter feito, mas a supressão da dor nas costas deve-se muito mais ao fato de que na aula nós trabalhamos asanas, trabalhamos as técnicas corporais, fazendo uma descontração da musculatura que estava tensa e educando a postura. Então, essas duas coisas levam a pessoa, ao sair da primeira aula, a dizer que não tem mais dor alguma, mas não foi curada. Isso quer dizer apenas que a causa da dor, que poderia ser a má postura, poderia ser a tensão muscular e nervosa, essas sim foram corrigidas, né, desde a primeira aula. É claro que não vai ser uma aula só que vai resolver, mas na primeira aula a pessoa já sai impressionada. Depois, impotência sexual. Há uma redução da impotência e frigidez. Na verdade, eu preferia usar o termo impotência para ambos os sexos. Gastrite, já na primeira semana. Úlcera gástrica. A úlcera para de incomodar. Problemas cardiovasculares, em geral. Nós mencionamos lá em cima a hipertensão, mas problemas cardiovasculares em geral melhoram. Insônia. E há um aumento da resistência do organismo. Então, esse aumento de resistência faz com que, vou botar aqui um aumento generalizado da resistência do organismo. Que vai ter um outro efeito, um outro leque se abre aqui. Com o aumento da resistência, você fica muito menos propenso a qualquer problema virótico. Então, você, eu não sei se está na linha dá para escrever ainda aqui, com o aumento da resistência do organismo, você fica muito mais resistente às gripes. E observe-se que só de gripes as empresas têm um prejuízo imenso com a falta dos empregados durante o ano. Então, só a redução de gripes faz um efeito completamente, um efeito poderosíssimo em termos econômicos em qualquer empresa. Redução de gripes, redução de herpes. Se você tem herpes, já deve ter notado que quando fica estressado, que quando fica tenso, há uma baixa na resistência. E essa baixa da resistência faz abrir lá uma feridinha de herpes. E AIDS, SIDA. Por que algumas pessoas são mais suscetíveis que outras? Por que algumas pessoas até convivem com parceiros que são soropositivo, mas elas, as parceiras, não adquirem o HIV. Então, essa resistência deve-se, em parte, ao fator de que estas pessoas têm mais capacidade imunológica.
Então, vou botar aqui da capacidade imunológica. E vamos pôr um etc. aqui, porque esse leque não vai terminar tão cedo. Bom, o que acontece com isto? Estas são as coisas que normalmente nós não gostamos de mencionar. Se você for dar uma entrevista para algum jornal ou revista, ou para a televisão, não mencione. Experimente, seja diferente. Não mencione efeitos, não mencione benefícios. Pense bem, por que o yoga tem que mencionar benefícios? Por que o yoga tem que proporcionar benefícios? Se nós fôssemos professores de dança de salão, de inglês, de tênis, de violoncelo, de pintura, escultura, alguém ia nos perguntar, mas qual é o benefício? Quais são as vantagens? Ninguém perguntaria isso. Seria um absurdo. Então vamos educar a opinião pública a não falar sobre isto aqui. Bom, eu estou falando apenas para poder explicar por que as pessoas ficam na fase inicial, por que elas não, normalmente, uma quantidade muito pequena chega lá em cima. E a razão é esta. As pessoas entram para o yoga e na sua fase inicial conseguem melhorar a flexibilidade, esculpem o corpo, aumentam a vitalidade, administram o estresse, e por consequência da administração do estresse, uma quantidade de outras coisas começam a ocorrer na sua vida. Esta pessoa iniciante, o que ela conclui? Tudo que eu quero do yoga está aqui, está na fase inicial. Para que eu vou subir mais? O que ela deveria pensar era, se a fase inicial me dá tudo isto, o que será que a fase medial e final me darão? Deve ser um universo. Mas normalmente não. Normalmente, como as pessoas são imediatistas, isto aqui, alguma destas coisas deve estar afligindo a pessoa e a supressão desse sintoma, desse sinal de alarme, vai deixá-la satisfeita. Então ela para por aqui, não evolui e mais, pior, divulga para os outros. Olha, yoga é muito bom, porque eu tinha gastrite e nunca mais tive. Eu tinha enxaqueca e nunca mais tive. Aí o que vai acontecer? Muito bom para o yoga? Não, muito ruim, muito mal para o yoga, porque o próximo, o amigo que ele trouxe, também não quer yoga. Ele quer uma panaceia, ele quer uma tábua de salvação, ele quer alguma coisa que seja mais terapia e menos filosofia, quando na verdade o yoga é filosofia e não terapia. Então, recomendação veemente, você que é aluno, você que é praticante, você que é instrutor, evite mencionar estas coisas. Você que já recebeu algum benefício neste universo físico ou psíquico, não conte para ninguém. Em vez de divulgar o yoga dizendo, mas o yoga fez muito bem para isto ou para aquilo, quebre este paradigma. Diga diferente, diga, yoga é muito bom. Só. Muito bom para quê? Muito bom, ora. É muito legal, yoga é muito legal. Pronto. Não mencione essas coisas, isto aqui está prejudicando. Acontecem, é verdade? Sim, é verdade. Mas o fato de algumas pessoas ficarem acenando com esses benefícios vai comprometer, já está comprometendo o bom nome do yoga. Porque prometer benefícios, qualquer um promete. Mesmo que ele não ensine yoga algum, mesmo que o coquetel que ele faça misturando coisas diversas não seja lá da melhor qualidade, ainda assim ele pode prometer e ele pode sugestionar. Agora imagine uma pessoa que esteja realmente com um problema de saúde. E nós estamos mencionando aqui a maior parte destas coisas são apenas sinais de alarme. Não são doenças já existentes, já instaladas, mas são apenas avisos. Quando você sente um sinal desses, o que o organismo está te dizendo? Está dizendo, cuidado. Se você continuar nessa direção, se você continuar com esses hábitos, ou alimentares, ou de trabalho, ou de esporte,
ou de vida conjugal, enfim, se você continuar com estes hábitos, continuar seguindo nessa direção, é provável que se desenvolva uma doença real. Não apenas uma somatização, mas alguma coisa da qual você talvez não se livre com facilidade. Então, o que são essas coisas? A maior parte delas, a maior parte das vezes, sinais de alarme. Não são ainda doenças instaladas. Agora, imagine uma pessoa que esteja com uma doença instalada. Ela tem realmente, ela não tem apenas uma gastrite nervosa, ela tem realmente um problema sério e que talvez precise de uma cirurgia. Mas aí ela cai nas garras de alguém que sabe prometer muito bem e que tem aquele carisma, que em mãos erradas torna-se extremamente pernicioso. E aí essa pessoa não procura o médico. Por quê? Não, porque o meu professor de yoga disse que eu vou ficar curado em uma semana, em um mês, eu só preciso tomar uns chazinhos, só preciso fazer essa prática e naturalmente deixar ali um dinheirinho e depois eu fico bom do meu problema. Aí sugestiona e diz, estou bom, mas a doença está lá. Ele pode até ter bloqueado os sintomas, mas a doença continua. Então, a divulgação, o acenar com benefícios pode ser muito perigoso para o consumidor. Por que nós precisamos desses benefícios? Não precisamos. Yoga não é terapia. Pode ser usado como terapia, mas a sua essência, o yoga é descrito, ele é classificado como filosofia. E, sendo filosofia, a proposta é um estilo de vida, é uma filosofia de vida e não uma terapia. Nós não podemos pretender substituir o médico ou o psicólogo no tratamento de alguma afecção, de algum problema real. A função do instrutor de yoga, o nome já diz, o nome da profissão não é curandeiro, o nome da profissão não é médico, o nome da profissão é instrutor. A nossa função é instruir, é dar uma instrução de técnicas, é transmitir uma filosofia de vida, transmitir uma reeducação comportamental. Se isto vai ter um efeito colateral benéfico, ótimo, maravilha. Mas se nós nos fixarmos nisso e sairmos divulgando aos quatro ventos, o efeito pode ser exatamente o contrário. Ao invés de levantar o yoga, é capaz disso derrubar o bom nome dessa filosofia. Então a conclusão da aula passada é esta. Por que a maioria fica no início e não chega até o ápice, até os píncaros dessa filosofia, aumentando, expandindo a nossa consciência para que alcancemos o autoconhecimento e uma quantidade de energia extraordinária? Porque normalmente as pessoas ficaram satisfeitas. Se isto aqui não for enfatizado, talvez nós consigamos que os nossos alunos, os nossos estudantes, os nossos praticantes continuem a escalada em direção à evolução interior. E se nós não divulgarmos benefícios, nós vamos certamente conseguir que a opinião pública passe a exigir do professor yoga legítimo, e não promessa de benefícios. Bom, isto é a conclusão da aula passada. Agora, vamos falar um pouquinho de um desses elementos aqui do início, da base, da etapa inicial. E esse elemento chama-se Ashtanga Sadhana. Ashta, 8. Anga, parte. Ashtanga, crase. Então leva assento. Ashtanga. Sempre que você vir um acento, seja ele agudo ou circunflexo, significa que aqui tem duas letras.
Sadhana. Pronto, tem 2 letras aqui também. Ashtanga Sadhana, prática em 8 partes. Em 8 partes. Aquele Ashtanga Sadhana mencionado no quadro que estava agora há pouco aqui desenhado era o Adi. Adi Ashtanga Sadhana. Adi significa primordial, fundamental, portanto é o primeiro, é aquele que se ensina ao iniciante, aquele que está chegando. É com I ou com Y? É com I se não tiver nenhuma palavra que comece com vogal logo em seguida. Tendo vogal, o I transforma-se em Y para produzir um efeito mais fluido na pronúncia, na verbalização. Adi Ashtanga Sadhana quer dizer o primeiro Ashtanga Sadhana, a prática em 8 partes que são Mudra, Puja, Mantra, Pranayama, Kriya, Asana, Yoga Nidra, Samyama. Mudra são os gestos reflexológicos feitos com as mãos. Portanto, o primeiro anga, Mudra, é a linguagem gestual que, através de efeitos reflexos, vai produzir uma interiorização e uma identificação do praticante com a sua prática ou com determinados arquétipos. O Puja vai reforçar isso, porque o Puja é uma transmissão, uma oferenda de energias e que produz a identificação com aqueles arquétipos. Então, Mudra e Puja constituem a abertura da prática. É como se o Mudra fosse você agarrar um cabo de força e colocar lá na tomada. E o Puja, ligar a corrente. E a energia passar entre você e o arquétipo desejado. Falando assim, para o leigo é meio complicado. É uma linguagem ainda, talvez, pouco conhecida ou totalmente desconhecida. Mas depois torna-se familiar. Por enquanto, apenas vamos imaginar assim. Mudra, conecta. Puja, liga a corrente. Pronto. Agora começa a aula propriamente dita, que se for a Adi Ashtanga Sadhana, terá mantra, que são as vocalizações de som e ultrassom, depois prana, yama, prana, ayama, prana, bioenergia, ayama, expansão, a expansão da bioenergia, da energia biológica. E isso é feito através de respiratórios, técnicas respiratórias. Depois, kriya, atividades de purificação das mucosas. Asana, técnicas orgânicas, técnicas corporais. Yoga Nidra, técnicas de descontração. E Samyama. Samyama, segundo Patanjali, no Yoga Sutra, compreende Dharana, Dhyana, e Samadhi numa só sentada. Então, quando Patanjali propõe Samyama, a intenção é de que você comece com a concentração, progrida para a meditação e avance ao estado de Samadhi. Sabidya Samadhi, ou Nirbidya Samadhi, se você puder. Mas se você não alcançar o Samadhi, não importa. A proposta era Samyama, você vai até onde você puder. Se a turma for de iniciantes, no lugar de Samyama, o instrutor pode escrever simplesmente Dharana. É uma turma
tão novinha que o instrutor, aqui como oitavo anga, teve a intenção de dar apenas concentração e nada mais que isso. Ou a turma já é mais adiantadinha e o instrutor coloca aqui dhyana, meditação. A proposta agora é fazer meditação. Poderia escrever samadhi? Bom, hoje é uma turma bem adiantada, então oitavo anga, samadhi. Sim, poderia, mas como é um pouco arrogante, um pouco pretensioso, nós não usamos. E preferimos usar geralmente samyama, porque aquele que apenas consegue se concentrar, fará dharana. Aquele que conseguir fará dharana, depois meditação. E, sabe-se lá, algum praticante mais devotado, mais dedicado, mais antigo, fará dharana, dhyana e samadhi. Então, esse realizará de fato a proposta do samyama. Bom, esta é a primeira característica do Swasthya Yoga. Primeira característica do Swasthya Yoga é a prática integrada em 8 partes, o que torna a nossa prática de iniciantes uma prática considerada já extremamente avançada. Por isso, o Swasthya Yoga foi sendo paulatinamente, gradualmente, denominado o yoga mais completo do mundo. É interessante porque, se você observar os nossos livros mais antigos, vai notar que a definição do Swasthya Yoga era diferente. Por que mudou? Mudou para não lutarmos contra a correnteza, não estarmos a remar contra a correnteza. Se a opinião pública acha uma determinada coisa que seja verdadeira, por exemplo, se a opinião geral é de que o Swasthya Yoga é o yoga mais completo do mundo, então, e isso é verdade? Sim, é. Então está bem. Então vamos concordar com isso. Por isso a definição acabou evoluindo e tornou-se até mais simples, mais concisa. Isto me lembra uma coisa interessante, porque quem definiu o Swasthya Yoga como o yoga mais completo do mundo ou como um yoga avançado não foram os praticantes de Swasthya, não foram os instrutores de Swasthya e não foi o De Rose. Quem deu essa denominação, quem classificou dessa forma, quem definiu dessa forma, foram justamente os praticantes de outros tipos de yoga. Porque quando eles travavam contato com Swasthya, com muita frequência, exclamavam: em 10 anos de yoga, eu nunca pratiquei tão profundamente, técnicas tão avançadas, nunca consegui resultados tão expressivos quanto nesta primeira e única aula de Swasthya Yoga que eu fiz na vida. Esse yoga é muito avançado, esse yoga é muito completo. Então, passamos a aceitar a opinião dos praticantes de outras linhas. Obviamente que não foram os professores de outras linhas, mas foram os alunos deles, os praticantes de outras modalidades de yoga. Isso me lembra o que eu ia contar, isso me lembra o surgimento do termo, da definição da pintura do Monet. Um dia, um Monet ainda não conhecido, né, expondo pela primeira vez, um crítico de pintura, um crítico de arte de um jornal, foi lá, olhou aquelas pinturas e disse: mas isto é um mero impressionismo. E criticando, falando mal, querendo falar mal, querendo diminuir o mérito de Monet, foi aquele crítico que acabou criando o nome que designa a sua modalidade de pintura. Então, muitas vezes é até o inimigo, muitas vezes é o invejoso, muitas vezes é o concorrente que nos dá uma dica. E, de fato, aqui no caso, não foi nem o invejoso, nem o concorrente, nem o inimigo. Neste caso, foram praticantes de outras linhas de yoga que, olhando o Swasthya, consideraram que realmente isto é muito completo. Devo lembrar que estas 8 coisas se fazem numa só aula. E essa aula pode ter uma hora técnica, ou pode ser feita em 8 minutos. Se você fizer 1 minuto bem feito de mudra, pense lá, vamos fazer 1 minuto de mudra.
Shiva Mudra, concentradão ali, vivenciando. Já passou 1 minuto? Não, tem muita coisa ainda aqui. 1 minuto é muito tempo, se você fizer bem feito. E 1 minuto de puja? Aquele puja que foi feito hoje no início da prática, no início da aula, deve ter levado uns 20 segundos. 1 minuto de puja é tempo suficiente, é bastante tempo. E 1 minuto de mantra? 1 minuto de respiratório bem feito? 1 minuto de kriya? 1 minuto, por exemplo, de nauli kriya? 1 minuto de asana, você escolher um asana e fazer bem feito com 1 minuto de permanência e com mentalização, com todos os outros elementos. 1 minuto de descontração bem feita, 1 minuto de meditação coroando tudo isto. 8 minutos são suficientes, sim. Eu me lembro que um dia, lá na Índia, um instrutor de yoga me perguntou qual era a estrutura do Swastika Yoga. Eu expliquei isso aqui, ele ficou muito bem impressionado e perguntou: e em quantas horas vocês fazem isso tudo? E eu disse: em 1 hora. Imagine se eu tivesse dito em 8 minutos. Eu disse: em 1 hora. E ele disse: em 1 hora? Como é que vocês conseguem fazer com que tudo isto caiba em 1 hora? E aí me convidou para dar aula. E no dia seguinte eu fui e dei a aula e ele concluiu: olha, realmente cabe tudo isto em 1 hora, sem apertar, sem espremer, sem correr, tranquilamente. Cabe tudo em 1 hora. Questão de técnica e questão também de método. Se você conhece aquele método, você sabe como fazer. Se você não conhece o método, você se embanana, você se embaralha todo e não consegue fazer. Para isso, é muito importante a transmissão de mestre a discípulo. Por exemplo, no caso do mantra, transmissão do mestre a discípulo. Eu, de vez em quando, relembro aos alunos que o yoga, ele, naturalmente, a gente pode aprender razoavelmente através de livros e tudo mais, mas precisa ter um instrutor, precisa ter um professor presente para ver, observar o feedback do aluno e aperfeiçoá-lo, corrigi-lo, orientá-lo. Sem isso, a gente pode estar fazendo alguma coisa muito errada e, como leu no livro, achar que está fazendo certo. Um dos grandes exemplos é a pronúncia dos Bidya Mantras. Os Bidya Mantras são aqueles mantras, aqueles sons semente, Bidya quer dizer semente, que visam a despertar os chakras. Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om. Acontece que isto está escrito assim. Esta é a melhor forma de escrever, é a forma mais correta de se transliterar do sânscrito, do Devanagari, para o alfabeto latino. Mas coloque aqui um brasileiro, um português, um espanhol, um francês, um inglês, um alemão, cada um vai pronunciar de uma forma diferente. Então, se isto é o som semente, se isto é um mantra, cuja pronúncia vai produzir um efeito real e palpável, se você pronunciar diferentemente, se você pronunciar errado, esse efeito é claro que não vai se processar e vai dar um resultado inesperado, talvez até contrário. Então, imagine, por exemplo, há um livro que grafou assim: um livro, se não me engano, publicado na Espanha. Ora, no espanhol existe mesmo a tendência a não pronunciar as sílabas mudas, as letras mudas finais. Tanto que elas são chamadas de mudas, não é mesmo, para pronunciar. Mas o brasileiro pronuncia. Como é que nós dizemos mesmo? Advogado, psicologia e varigui. Como é que um brasileiro leria isto? Lang, vang, rang, rang, yang,
Ang. Yong, né? Já daria um desastre para um brasileiro pronunciando. Mas não só o brasileiro, várias outras nacionalidades. E se um argentino pronunciasse isto aqui, um argentino leigo em yoga e sânscrito, como é que ele diria? Lam, ban, ei, pronto, já deu um desastre aqui. Mas é B, corta ou B larga? É V, né? Então, são características, são idiosincrasias das línguas. Se não tiver um instrutor ali do lado para explicar que isto aqui não é ban, é van, e explicar ao carioca que não é ran, é ran, e explicar ao lusitano que não é é ram. Então, são características dos povos, são características das pronúncias dos diversos idiomas e que precisam sim ter um instrutor presente para corrigir. O instrutor pronuncia e pede ao aluno: agora você, quero ouvir se você está pronunciando corretamente. E de acordo com esse feedback, o instrutor vai corrigir. Eu citei este exemplo aqui dos mantras, como poderia citar qualquer outro. É realmente necessária a presença do instrutor. Nossos livros ajudam, quaisquer livros bons de yoga ajudam muito, mas a presença do instrutor é indispensável. É um pouco como as bulas daqueles remédios. Você está sentindo sua dorzinha de cabeça, tome lá sua aspirina, mas se os sintomas persistirem, procure o médico. Quer dizer, o médico é indispensável, assim o instrutor de yoga é indispensável. Não façamos nenhuma associação de ideias entre o yoga filosofia e o yoga terapia, não tem nada a ver. Mas realmente precisamos da presença do instrutor para ter a certeza de que a técnica está sendo corretamente transmitida. Aquela é a primeira característica. Qual é mesmo? O Ashtanga Sadhana. Primeira característica do Swastika Yoga. Ashtanga Sadhana. Segunda característica do Swastika Yoga são as regras gerais. Terceira característica do Swastika Yoga são as práticas integradas no formato de coreografia, são as práticas, as técnicas encadeadas, uma brotando de dentro da outra. Estas são 3 características técnicas, mas aí um dia nós sentimos que não era suficiente, quer dizer, estava faltando codificar alguma coisa, porque muita gente estava seguindo estas 3 características e, apesar disso, quando nós observávamos o seu público, observávamos os seus alunos, o clima da sua escola, notávamos que aquilo ali não era bem Swastika Yoga. Então, descobrimos que havia uma 4ª característica que não era técnica, que era a parábola do croissant. Era necessário que a pessoa tivesse nascido para o Swastika Yoga, era necessário haver uma seleção das pessoas que mereciam o Swastika Yoga. Nesta 4ª característica é importante mencionar que não vai aqui nenhum princípio, nenhuma confusão com discriminação. Porque o que é um preconceito ou uma discriminação? É quando nós excluímos todo um grupo social, cultural, étnico, etário, religioso, seja lá o que for. Isso não existe aqui. Nós não excluímos ninguém. São absolutamente bem-vindas pessoas de todas as etnias, de todas as religiões, melhor até se não tiver religião alguma, se for avesso a isso, porque é menos influenciável, pessoas de quaisquer nacionalidades, quaisquer procedências, então não existe discriminação alguma. Mas a seletividade que nós utilizamos, da qual nós lançamos mão, é a mesma das universidades. Você quer cursar uma determinada faculdade, o que lhe é exigido? É-lhe exigido um vestibular ou um processo seletivo. Cada universidade, cada faculdade faz o processo seletivo como achar melhor, mas faz esse processo, exerce esse direito de selecionar quais são os estudantes que vão ter acesso àquele curso de direito, àquele curso de arquitetura, de engenharia, de medicina. Da mesma forma,
nós fazemos essa avaliação para ver se aquela pessoa entendeu, se aquela pessoa realmente gosta, se aquela pessoa realmente quer e se aquela pessoa realmente está em condições de dedicar-se a tais técnicas, porque um yoga verdadeiro e autêntico é extremamente forte. Não é forte no sentido de exercício físico, isso não, porque o yoga não tem técnicas, não tem exercícios físicos ou desportivos, não se dedica a essa coisa. Mas forte no sentido do efeito que vai produzir no seu praticante. Então a quarta característica passou a ser a seleção do público e não simplesmente espalhar o yoga para qualquer pessoa, para o mundo inteiro, porque seria a mesma coisa que dizer que todo mundo tem capacidade de fazer a ginástica olímpica, ou que todo mundo tem condições de se dedicar ao balé clássico, o que, obviamente, não seria verdadeiro. Depois foram sendo codificadas outras características e chegamos a 8 características. Então hoje nós temos a sistematização de 8 características do Swastika Yoga. Estas são as 8, que eu não vou mencionar todas agora, que não dá tempo, são as características sistematizadas. Mas tem mais uma que não foi sistematizada e que não deixa de ser uma característica do Swastika Yoga. E essa característica é a da integração nacional. O que é isso? É que onde se reúnem 2, 3, 10 instrutores nossos, ou às vezes até alunos, você vai observar que tem gente do país inteiro, em se tratando do Brasil, por exemplo. Ou que tem gente de vários países, então nós estamos promovendo, primeiro, a integração nacional, porque um país com o tamanho de um continente, realmente isso é um milagre que nós todos ainda escrevamos a mesma língua. Porque falada, nós temos o carioquês, o paulistanês, o gaúchês, o baianês, mas escrita, nós praticamente ainda estamos escrevendo numa coisa muito parecida com o português. Então, nós estamos preservando, de certa forma, a nossa linguagem, num país deste tamanho imenso. Já é milagre. Mas, num século aqui, no outro século acolá, sempre espocam movimentos de libertação de uma determinada região, de independência de uma determinada região. Então, o trabalho mais importante de integração nacional que nós fazemos é mostrar que ao gaúcho, o resto do país, ao nordestino, a região sul-sudeste, aqueles que moram no eixo Rio-São Paulo, que o Brasil não é Rio-São Paulo, que o Brasil é muito maior em termos culturais, e fazer com que as pessoas não se estranhem pela forma de falar ou pelos seus outros hábitos, como, por exemplo, os hábitos alimentares, que variam muito de uma nação brasileira para outra nação também brasileira. Então, como nós viajamos muito, o pessoal do Swastika Yoga viaja muito, nós descobrimos que, primeiro, isso foi espontâneo, não foi uma coisa implantada. As pessoas simplesmente gostavam de viajar e encontraram-se e formaram uma tribo que viaja. E o fato delas viajarem se mostrou extremamente saudável, extremamente positivo, porque, para começar, conheceram o seu próprio país. Pessoas que, antes do yoga, nunca tinham saído da sua cidade e depois que entraram para o Swastika já conhecem 10, 20 cidades brasileiras, quase todas as capitais, vários estados, e depois a integração mundial, a integração internacional, porque quando nós temos amigos em vários países, nós percebemos que não existe essa coisa de estrangeiro. Como estrangeiro? Não é estrangeiro. É o meu irmão, é meu companheiro, da minha própria filosofia, da minha própria família, só que nasceu numa outra região e fala uma outra língua, mas ele não me é estranho, ele não é estrangeiro, ele é meu companheiro, ele é da minha família. Então, esta é uma outra característica não codificada, mas que realmente constitui uma característica do nosso pessoal, que é viajar muito e, graças a isso, incrementar
a integração nacional e a integração internacional. É muito comum que numa mesma mesa nós tenhamos comendo pizza umas 5, 6 pessoas de nacionalidades diferentes, como aconteceu recentemente. Nós fomos ver de quais eram as nacionalidades. Havia 6 pessoas, 5 de 5 países diferentes. No outro dia estávamos aqui mesmo na Jaú, também sentados comendo, e descobrimos que daquelas pessoas todas que estavam à mesa só havia um paulista. Os outros todos eram dos mais variados estados, mais variadas nações brasileiras e nações de outros países, de outras regiões, né, de outras partes do mundo que não este subcontinente brasileiro. Pronto, a nossa aula de hoje foi isso e nós vamos passar agora para a entrevista. Swastiastu. Boa noite. Então vamos aos nossos avisos de hoje, ao nosso aviso de hoje. Estão abertas as inscrições para o plano anual de cursos com o Mestre De Rose na sede central aqui em São Paulo. Para mais informações, ligue 11 3081 9821. Mais um aviso. Encontro com o Mestre no Rio de Janeiro, 4 e 5 de fevereiro. Fazemos um passeio na gruta citada no livro Yoga, Mitos e Verdades, com cursos, festas e muita praia. Aberto para alunos e instrutores. As informações na unidade Jardins, aqui em São Paulo, 11 3081 9821, ou na unidade Leblon, Rio de Janeiro, 21 2259 8243. E eu tenho o prazer hoje de conversar com a instrutora Mariana Keller, que é instrutora de Swastika Yoga e recentemente abriu seu espaço de yoga, o The Rose Concept, aqui em São Paulo. Tudo bem, Mariana? Tudo bem. Bom, eu vou pedir para a Mariana falar um pouco daqui a pouco desse espaço, que é novo, que abriu há super pouco tempo, novidade aqui em São Paulo. Mas antes eu vou pedir para ela contar um pouco a história dela. A Mariana é baiana e abriu essa escola aqui em São Paulo. Conta um pouco pra gente, Mariana. Então. Então, eu sou formada pela primeira Universidade de Yoga do Brasil há mais de uns 5 anos. Me formei lá na Bahia e acabei prestando estágio aqui em São Paulo e fiquei por aqui. Eu gostei do ritmo da cidade, da vibe do trabalho. E estou aqui já trabalhando faz 3 anos. Maravilha. E essa escola que você abriu recentemente, The Rose Concept, o que é, Mariana? Porque não é a Universidade de Yoga, não é a rede The Rose, mas tem lá, The Rose Concept. Explica um pouco pra gente melhor o que é isso. É um espaço de bem-estar e cultura, agora no coração dos Jardins, e que a gente, bom, resumindo assim, o que seria esse espaço de bem-estar e cultura? É onde você vai encontrar aulas personalizadas de yoga, massagem, ofurô. A gente tem um espaço gourmet onde você pode marcar um encontro com os amigos, sem compromisso. Se você tiver 5 minutinhos no seu dia, se quiser ir lá passar, bater um papo com a gente, fazer uma aula de 5 minutos, massagem, sauna, diversas atividades que estão dentro desse sistema de bem-estar e cultura. Tá, então eu não sou, por exemplo, aluna, não sou matriculada nesse espaço, no The Rose Concept, e eu quero passar um tempinho ali, bater um papo, conhecer pessoas novas, isso pode? É possível? É para isso, exatamente. Se tiver 5 minutinhos no seu dia, estiver ali no nosso café de passeando e resolver dedicar 5 minutos do dia para você, é para exatamente isso. A gente tem aulas personalizadas de yoga, massagem personalizada, é especializado em aulas personal. Muito bem. Não, só isso. Mariana, então explica melhor para quem está nos assistindo onde é que fica a sua escola, o seu espaço, The Rose Concept. Fica nos Estados Unidos, 1838, e quem quiser mais informações pode ligar no telefone 011 3063 1570. Repete. 3063 1570. Muito bem, então fica o convite. Estados Unidos quase esquina com a Bela Sintra. Obrigada, Mariana. Obrigada, boa noite e feliz ano novo. Boa noite, feliz 2006 também. Acesse o nosso site www.uni-yoga.org.